Existe um pecado antigo que os gregos chamavam de hubris, arrogância. A ideia de que um ser humano nunca, jamais, deve se considerar igual ou melhor que um deus. Mas, e se for verdade? E se uma simples mortal, nascida na pobreza, sem magia e sem imortalidade, fosse realmente mais talentosa que a deusa da sabedoria? Essa é a história de Aracne. Você provavelmente tem medo de aranhas. A maioria das pessoas tem. Mas depois de hoje, quando você vir uma aranha tecendo sua teia perfeita no canto da sua sala, você não vai sentir nojo. Você vai sentir pena. E talvez um pouco de respeito. Porque aquela criatura pequena não é um monstro. Ela é a sombra de uma mulher que cometeu o erro fatal de humilhar os deuses em seu próprio jogo. Ela não usou espadas, ela usou fios de seda. E a arma dela não foi a violência, foi a verdade. A verdade suja que o Olimpo queria esconder. Aracne não era uma princesa. Ela era filha de um tintureiro, um homem que passava os dias com as mãos manchadas de púrpura real. Ela vivia na Lídia, uma região famosa por seus tecidos. Desde pequena, Aracne não brincava. Ela tecia. Quando ela sentava no tear, o mundo parava. Dizem que as ninfas saíam dos rios e das florestas apenas para vê-la trabalhar. Não era apenas técnica, era feitiçaria visual. Os fios de lã pareciam nuvens nas mãos dela. As cores se misturavam com uma perfeição que nem o arco-íris conseguia imitar. A fama dela cresceu tanto que atravessou o mar. Mercadores diziam, isso não é humano. Certamente ela foi treinada pela própria Atena, a deusa das artes manuais. Mas Aracne tinha um defeito, o orgulho. Sempre que alguém dizia, Atena te ensinou bem, Aracne ficava furiosa. Ela olhava para suas próprias mãos calejadas e dizia, Atena? Eu nunca vi Atena. Ninguém me ensinou nada. Tudo o que eu sei, eu aprendi sozinha. Eu sou a melhor, não por causa de uma deusa, mas por causa de mim mesma. Que Atena venha competir comigo se tiver coragem. Eu provarei que sou superior. Ousado? Sim. Perigoso? Absolutamente. Vamos parar aqui um segundo. O mundo moderno valoriza muito o self-made man, a pessoa que se constrói sozinha. Aracne estava apenas reivindicando a autoria do seu talento. Mas na visão antiga, negar o dom divino era blasfêmia. Você acha que Aracne estava certa em querer o crédito pelo seu esforço ou foi arrogante ao negar a inspiração divina? Pausa o vídeo e comenta, Aracne certa, mérito próprio, ou Aracne arrogante. Quero ver como a gente julga o ego hoje em dia. As palavras de Aracne chegaram ao Olimpo, e Atena, a deusa da sabedoria, da guerra estratégica e das artes, não ficou feliz. Mas Atena, sendo a deusa da sabedoria, decidiu dar uma última chance. Ela não desceu com trovões, ela desceu disfarçada. Aracne estava em sua oficina, cercada por admiradores, quando uma velha senhora, de cabelos brancos e apoiada em uma bengala, entrou mancando. A velha se aproximou e disse com voz trêmula, Minha filha, ouça a experiência da idade. Busque toda a fama que quiser entre os humanos, mas ceda à deusa. Peça perdão por suas palavras imprudentes. Atena é misericordiosa com quem se humilha. Aracne parou o tear. Ela olhou para a velha com desprezo. Você é velha e senil, disse Aracne. Guarde seus conselhos para suas filhas. Eu não preciso de ninguém. Eu mantenho o que disse. Por que Atena não vem ela mesma? Ela tem medo de perder? O ar na sala ficou gelado. A velha endireitou as costas. A bengala caiu no chão. O disfarce se desfez como fumaça, revelando a armadura dourada, o elmo grego e os olhos cinzentos e terríveis da deusa. Atena está aqui, disse a divindade. As ninfas e as mulheres da Lídia caíram de joelhos, tremendo.
todas menos uma. Aracne permaneceu em pé, pálida talvez, mas firme. Ela não recuou. O desafio estava aceito. 2 teares foram montados lado a lado. A competição começou. Não havia som, apenas o bater frenético das lançadeiras e o estalar dos fios. Era uma batalha de velocidade e criatividade. Atena começou a tecer sua obra-prima. E, claro, era uma peça de propaganda política divina. No centro, ela teceu os 12 deuses do Olimpo em toda sua majestade, sentados em tronos altos, emanando luz. Nos 4 cantos da tapeçaria, ela teceu cenas de castigos, mortais que desafiaram deuses e foram transformados em montanhas, pássaros ou monstros. Era um aviso visual. A ordem é perfeita, obedeça ou morra. A técnica era impecável, divina, brilhante. Mas Aracne decidiu jogar sujo, ou melhor, decidiu jogar a realidade na cara da deusa. Aracne não teceu a glória, ela teceu os crimes. O talento dela era tão absurdo que as imagens pareciam vivas. Ela teceu Zeus, o pai de Atena, enganando mulheres. Mostrou Zeus transformado em touro para sequestrar a Europa, transformado em sino para abusar de Leda, transformado em chuva de ouro para invadir a torre de Danae. Ela teceu Poseidon e seus abusos, Apolo e suas crueldades. A tapeçaria de Aracne era um dossiê criminal. Era a exposição da hipocrisia do Olimpo. Ela estava dizendo: vocês exigem adoração, mas agem pior que os animais. O que está prestes a acontecer é o momento mais tenso da história da arte. Atena vai olhar para o trabalho de Aracne e terá que tomar uma decisão: admitir que a humana é genial ou destruir a prova do crime. Se você gosta de histórias que desafiam o sistema e mostram o lado sombrio da mitologia, já verifica sua inscrição no canal. O final dessa história explica por que as aranhas tecem até hoje. Quando ambas terminaram, o silêncio caiu novamente. Atena se levantou e foi inspecionar o trabalho da rival. A deusa procurou um erro, um nó solto, um fio fora do lugar, uma cor mal aplicada, mas não havia. A obra de Aracne era perfeita. Tecnicamente era impecável e artisticamente era devastadora. Aquelas imagens de deuses cometendo crimes pareciam estar se movendo, gritando a verdade para quem quisesse ver. Atena sentiu 2 coisas ao mesmo tempo: admiração pelo talento e uma fúria incontrolável pelo insulto. A inveja divina explodiu. Atena não agiu com sabedoria. Ela agiu com violência. Ela pegou a lançadeira de madeira maciça e começou a rasgar a tapeçaria de Aracne. Ela destruiu a prova dos crimes de seu pai. Rasgou a seda perfeita até virar trapos. E então ela bateu em Aracne. 3, 4 vezes na testa da garota com a madeira dura. Aracne, humilhada, com sua arte destruída e agredida por uma deusa gigante, não suportou. O orgulho dela foi quebrado. Em um momento de desespero total, ela pegou uma corda, amarrou em uma viga do teto e passou pelo pescoço. Ela preferia morrer a viver derrotada pela força bruta. Mas enquanto Aracne se pendurava, Atena sentiu pena, ou talvez o desejo de um castigo mais longo que a morte. Atena segurou o corpo de Aracne antes que ela sufocasse. Viverás, disse a deusa com uma voz terrível, mas viverás pendurada, sua insolente. E para que você nunca esqueça sua lição, você e seus descendentes tecerão e ficarão pendurados para sempre. Atena jogou o suco de ervas infernais sobre a garota. O cabelo de Aracne caiu, seu nariz e orelhas desapareceram, seu crânio encolheu, seus dedos finos e talentosos se alongaram e se multiplicaram, transformando-se em patas peludas. Sua barriga inchou, tornando-se um reservatório de fio. Aracne não era mais uma mulher. Era o primeiro aracnídeo. Aracne correu para um canto escuro e imediatamente começou a tirar fio de seu próprio corpo para tecer uma nova teia.
A punição de Atena foi cruel, mas falhou em um ponto. Ela tirou a humanidade de Aracne, mas não conseguiu tirar o talento dela. Até hoje, as aranhas criam estruturas geométricas perfeitas, mais fortes que o aço proporcionalmente e belas de uma forma aterrorizante. Essa história nos deixa uma lição amarga sobre o poder. Muitas vezes, a autoridade não quer que você seja bom, ela quer que você seja submisso. Aracne foi punida não porque sua arte era ruim, mas porque sua arte era verdadeira demais, poderosa demais e independente demais. Ela foi a primeira mártir da liberdade de expressão. Na próxima vez que você vir uma teia de aranha e pensar em destruí-la com uma vassoura, lembre-se, ali está o trabalho da única mortal que venceu uma deusa e viveu para continuar tecendo. Se você gostou dessa batalha entre talento e ego, deixe seu like e inscreva-se no canal para o próximo episódio. Vamos descer ao inferno grego para conhecer a história de amor mais trágica de todas, Orfeu e Eurídice. Você acha que o amor pode vencer a morte? A resposta vai te surpreender. Até lá!